Beleza? Vamos supor que você precisa encontrar o valor da área sobre uma curva de uma função. Então, você pode vir aqui no Desmos, só para conferir se a sua função ela é contínua em todo o intervalo. Por exemplo, uma função do tipo x sobre 5 menos x, ela tem aqui essa descontinuidade e essas assíntotas. É porque quando x é igual a 5, você cai aqui numa indeterminação dividindo por zero. Então, é sempre bom checar se a sua função é contínua dentro do intervalo que você está integrando. Vamos pegar aqui um exemplo de uma função que é contínua em todo o intervalo. Se eu pegar aqui, por exemplo, de 5 até 10, eu vou integrar essa área para saber quanto vale a área embaixo da curva do gráfico. Se você tiver uma calculadora desse tipo aqui, é bem tranquilo. Você entra aqui na função integral e digita 3x elevado a 1/3. E vamos estipular aí um intervalo de integração de 5 até 10. 29,2 aproximadamente. Uma outra opção é você usar o MATCAD. Você pode vir aqui e inserir o seu limite de 5 até 10 e colocar a mesma função. 3x elevado a 1/3 dx. E ele te dá o resultado de 29,2. Se você não tiver nem o MATCAD nem a calculadora, a dica é entrar lá nos arquivos que eu estou compartilhando e baixar essa planilha aqui, ó, integral. Essa planilha permite você calcular a integral da função por um método numérico. Então, se eu fizer a mesma coisa, é só eu respeitar aquela sintaxe do Excel. Eu boto igual e depois eu digito 3 vezes x, tem que botar o sinal de vezes, elevado a 1/3. E aqui o limite de integração, de 5 até 10. Quando eu clico em calcular, ela processa um pouquinho aí os cálculos e sai lá o resultado, 29,2. O que está acontecendo aqui é o seguinte: quando você faz a integração por métodos numéricos, você está, na verdade, subdividindo a sua função em vários retângulos e depois você vai somar a área de cada retângulo. Então, a partir do zero aqui no eixo x, eu tenho a distância até A e a distância até B, que são os meus limites. Então, todo esse intervalo que eu estou integrando, ele é B menos A. Para eu definir a largura da base dos retângulos, eu vou fazer B menos A dividido por K. K é a quantidade de retângulos que vai me dar o grau de precisão que eu estou aproximando aqui. Aqui eu estou dando um exemplo como sendo 4. E depois eu preciso pegar aqui um ponto médio que vai ser a altura do meu retângulo. Eu estou considerando esse ponto médio como sendo um ponto que parte de A e depois ele se desloca a metade da base. Então, A mais a metade da base vai ser o ponto K1. Esse ponto K1, eu tenho aqui uma função de x. Quando eu jogar o K1, vou ter a função de K1 que vai me dar aqui o H, que vai bater lá na função. Então, o meu retângulo vai ser a base vezes a altura e a minha área vai estar aqui, base vezes a altura. Então, depois eu pego esse K e vou deslocando ele a distância de uma base para a direita e faço o somatório de todos os retângulos. Então, é isso que eu fiz aqui no Excel. Eu tenho aqui a minha função e aqui, ó, é o VBA. Então, dentro do VBA, eu digitei aqui os valores de A e B a partir das células que a gente preencheu lá. Então, essas células 5 e 10 são os valores de A e B. K é a minha precisão. Então, aqui você tem aqui o valor de K. Ele está como 100. Isso significa que eu estou dividindo essa função dentro desse intervalo em 100 partes. Se você botar um número maior, o seu resultado vai ser mais preciso, mas ele vai demorar mais tempo para processar. Diminuindo aqui, você pode ter um errinho e o seu resultado pode ter menos precisão. Você pode controlar esse valor. Depois ele calcula aqui a largura da base e a posição do ponto K1. E aí ele entra no laço de repetição, de 1 até K, que é o número de subdivisões que eu quero. Ele faz as contas, acha aqui o valor da altura, calcula a área multiplicando a altura pela base e faz o somatório das áreas. Depois ele pega o K1 e desloca para a direita a distância de uma base. Então essa planilha aqui ela é bem tranquila. Só tem que tomar cuidado com a sintaxe dela, porque você tem que escrever igual você escreve no Excel. Por exemplo, vamos pegar aqui uma função do tipo e elevado a x, tudo isso elevado ao logaritmo neperiano de x sobre x, que me dá aqui uma reta. Se eu escrever isso aqui no MATCAD, eu vou manter aqui, por exemplo, esse mesmo limite de integração e vou reescrever aqui a minha função. Vai ser e elevado a x, e eu vou botar tudo isso elevado ao logaritmo neperiano de x dividido por x. E vou calcular, deu 37,5. Então, só para a gente tomar cuidado, que se você escrever essa função aqui, você vai ter que botar igual ao exponencial de x, que é o mesmo que é elevado a x,
E aí eu vou botar tudo isso elevado ao logaritmo neperiano de x dividido por x. E agora eu vou pedir para calcular. Ele leva um tempinho para processar os cálculos. Ele faz 100 vezes o mesmo cálculo e acha lá 37,5. Um outro cuidado que tem que tomar também é com função trigonométrica. Essa função aqui ela está toda positiva, é uma função cosseno de x, porque ela está em termos absolutos. Mas se você tirar aqui o absoluto, você vê que ela alterna de positivo para negativo. Então aqui no Mathcad, se eu fosse integrar essa função, eu teria que colocar cosseno de x e os meus ângulos eu teria que informar, por exemplo, que ele está em graus. Então se eu colocar aqui de 90, eu tenho que dizer deg de grau, né? Degree. E se eu botar aqui até 180 graus, eu tenho que informar também que é degree. E aí ele me dá lá, menos 1. Se eu for fazer isso aqui no Excel, a sintaxe é a seguinte, você coloca igual cosseno de x, e aqui no limite você tem que colocar em radianos. Então você bota radianos, e aí você bota 90, e aqui você coloca também radianos, e aqui você coloca 180. E aí o resultado que ele te dá, você clica em calcular, e aí ele deu o mesmo resultado, menos 1. Então essa coisa do resultado absoluto é porque, por exemplo, imagina essa função aqui sem o absoluto, uma função do tipo menos x sobre 2, ela é essa reta inclinada. Se eu calcular um intervalo aqui, por exemplo, de menos 5 até mais 5, eu vou ter aqui uma área positiva, uma área negativa e o resultado vai ser igual a zero. Então, por exemplo, aqui no Mathcad, se eu fizer uma função desse tipo, eu posso botar aqui de menos 5 até mais 5 e a função vai ser menos x sobre 2. Vou integrar em relação a x e ele vai me dar zero, porque o gráfico ele tem uma simetria e aí eu tenho uma área negativa e uma área positiva. Se eu fizer isso aqui em termos absolutos e botar menos x sobre 2, aí ele vai espelhar o gráfico, ou seja, ele vai pegar esse gráfico aqui e vai botar ele em termos absolutos. E aí o gráfico fica todo positivo. Então tem que tomar cuidado para ter certeza que você está integrando o que você quer. Se eu fizer isso aqui no Excel, a sintaxe vai ser a seguinte, se eu botar menos 5 mais 5 de igual menos x sobre 2, vou clicar em calcular, e ele vai dizer que é igual a zero. Agora, se eu botar aqui igual e botar absoluto, ele vai me dar o resultado em módulo, a minha função vai ficar espelhada e as áreas vão ser todas positivas. Então está lá o mesmo resultado, 12,5. Agora, se você não tiver nem o AutoCAD, nem o Mathcad, nem a calculadora e também não tiver o Office, não tiver o Excel, ainda dá para fazer. Faz o seguinte, vai lá nos meus arquivos, que eu compartilhei um bloco de notas aqui, um arquivo em texto que se chama integral. Você pode copiar aqui esse endereço, e aí lá no seu navegador você cola o endereço, e você vai para um compilador online. Então eu escrevi aqui um programinha que está em C++. Você pode pegar esse programinha aqui e jogar lá dentro do seu compilador. Ele ainda está carregando. E aqui você pode jogar o seu programinha e ele vai executar. A única inconveniência que tem aqui é que ele está aqui definindo uma função. Essa função está aqui. E depois ele executa. Ele vai te pedir aqui o número de subdivisões, ele vai te pedir o limite inferior, o limite superior e vai fazer os cálculos. E aqui ele tem lá aquele cálculo da base, do K, a mesma coisa, o laço de repetição. E aqui ele está chamando a função. Essa função aqui que ele está chamando f de x é essa função que está declarada aqui em cima. A única inconveniência que tem é que você tem que entrar no programa para botar a função que você quer. Então, se eu quiser alterar essa função, eu vou botar aqui, por exemplo, a mesma que a gente integrou, o valor absoluto de menos x sobre 2. E vou executar aqui no run. Ele vai compilar, ele pede o número de subdivisões, vou botar 100. Foi o mesmo que a gente usou. O limite inferior é menos 5 e o limite superior é 5. Ele me dá lá o mesmo valor, 12,5. É isso aí, valeu!